Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Café no Box, esse quadro onde eu respondo as maiores dúvidas de vocês que me mandaram aqui nas minhas redes sociais. Então, se você tem um Box Studio CT e quer que a sua dúvida seja respondida por mim, deixa a sua dúvida aqui nos comentários que eu posso responder elas nos próximos episódios. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcel Simões, por aqui eu ajudo donos e donas de Box Studio CT a conseguir um faturamento acima de 20 mil por mês com o seu próprio espaço, independente da modalidade. Se você trabalha com crossfit, funcional, dança, lutas. Se você tem um espaço e quer aumentar a quantidade de alunos ativos e de faturamento, já se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo novo. E vamos aqui para a primeira pergunta do episódio do Café no Box de hoje, e a pessoa perguntou o seguinte: Marcel, quantos pares de kettlebell você recomenda ter pensando em aulas de grupos de até 12 pessoas? Ou seja, quantas unidades do kettlebell ter em um treino para aulas de 12 pessoas por horário? E essa é uma pergunta que vem frequente para mim, que é uma dúvida realmente, né? A gente não sabe normalmente quantos de cada equipamento ter para conseguir dar um treino para muitas pessoas. Se essa pessoa está perguntando isso, provavelmente ela já entendeu que ela precisa escalar os equipamentos para conseguir passar outros tipos de treino e não ficar preso em circuitos, não é mesmo? E esse realmente é um dos princípios para você variar os seus treinos, ter muitos equipamentos do mesmo. Quando a gente fala de kettlebell, a gente tem um detalhe, que é a sobrecarga do equipamento. Para você trabalhar com aulas coletivas, 10, 12, 15 pessoas, a gente tem que entender que cada exercício que você passa requer uma carga, uma sobrecarga diferente. Talvez o exercício que você está passando para aquele aluno naquele momento precisa de um kettlebell mais leve. Ou às vezes você está fazendo um trabalho de potência, de força, que exige um kettlebell mais pesado. Então, quando a gente fala de kettlebell, o exercício que você passa influencia na carga que você precisa. E sabendo que você trabalha com 12 pessoas por horário, por isso, além de escalar a quantidade de kettlebell, você também tem que escalar a carga daquele kettlebell. Em outras palavras, não é somente ter o kettlebell do 4 ao 32 quilos. Você precisa ter muitos kettlebells de 4, muitos de 6, muitos de 8, muitos de 10 para você conseguir ter escala do equipamento e da sobrecarga deste equipamento. E para responder essa pergunta, o primeiro ponto que a gente precisa analisar é quem é a pessoa que está fazendo esse treino e quem também é o público-alvo desse espaço. Se você tem um Box Studio CT, por exemplo, para atletas, pessoas bem condicionadas, você precisa ter uma prevalência de sobrecargas mais altas na quantidade total dos seus kettlebells. O inverso também acontece. Se você tem um espaço predominante de pessoas sedentárias, idosos, pessoas que estão começando a treinar, você tem que ter uma prevalência de kettlebells mais leve. Então é difícil falar para você exatamente quais pares de kettlebell você precisa ter sem antes analisar esse primeiro ponto, que é o público-alvo do seu espaço. Vamos dizer que você tem um público-alvo igual eu tenho aqui, por exemplo, que são pessoas sedentárias, pessoas que nunca treinaram nada ou que estão começando a treinar. Sabendo que eu tenho esse público nas minhas mãos, eu tenho que ter um volume de kettlebells, principalmente dos mais leves. Então, aqui eu tenho muito kettlebell de 6 quilos, de 8, de 10, de 12, de 14 e 16. Do 16 em diante, eu tenho também, só que tenho menos, porque não é a maior parte dos meus alunos que usam esse tipo de equipamento. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho um halter de 30 quilos aqui, um par de halter, que eu nunca usei. E eu comprei esse par de halter achando que eu ia usar e eu acabei nunca usando. E eu paguei caro nesse par de halter. Eu paguei, se eu não me engano, R$ 1.500 nos dois halteres de 30 quilos que eu nunca usei. Então eu literalmente rasguei dinheiro por ter comprado um equipamento que eu nunca usei. E se você errar na compra dos seus kettlebells, você também vai rasgar muito dinheiro. Por isso que é importante usar com estratégia de inteligência todo o recurso financeiro que você tem para comprar os equipamentos assertivos. E aí você vai conseguir ter um bom trabalho, fazer uma economia de dinheiro e usar esse dinheiro que você economizou em outras áreas do seu negócio que são importantes. Agora voltando aqui para a pergunta, né? Se você trabalha com 12 pessoas por horário, você vai analisar primeiro o seu público-alvo. Identificou o seu público-alvo? Vamos dizer que você identificou que você trabalha com pessoas mais sedentárias. Priorize a compra dos kettlebells mais leves, dos 6 quilos até o 16 quilos, e compre pelo menos de 2 a 4 unidades de cada sobrecarga dessas que eu falei. Então, do 6, do 8, do 10, do 12, do 14 e do 16 quilos. Se você tiver essa quantidade de volume de kettlebell nessa sobrecarga, você já vai conseguir fazer um bom trabalho para 12 pessoas por horário. Se você atende mais pessoas por horário do que isso, aí você compra mais kettlebells de cada um deles. E se você atende menos,
você pode também diminuir. Siga essa recomendação que você vai conseguir trabalhar bem com os seus alunos. Vamos agora para a segunda pergunta do episódio do Café no Box de hoje. Lembrando, se você ainda não deu um like nesse vídeo, clique aqui embaixo para curtir, para você receber mais conteúdos como esse. Vamos para a segunda pergunta. A pessoa perguntou o seguinte: Marcel, quero comprar anilhas. Qual você indica? Uma coisa que é muito importante, tá? Quando você vai comprar qualquer tipo de equipamento, existem dezenas de lojas que podem vender esse tipo de equipamento para você. E uma coisa que eu costumo falar até para os alunos da minha mentoria, que é o seguinte: não existe a melhor loja, existe a melhor loja para você. Você tem que analisar vários pontos antes de determinar quais lojas você deve comprar. Desde o preço do frete, a qualidade do equipamento, o valor do produto, a qualidade do produto. São algumas características que você tem que analisar. Eu não consigo te falar aqui sobre todas as lojas, porque eu não comprei de todas as lojas e sempre estão abrindo lojas novas, né? Então, o que eu posso deixar como recomendação para você? Indicar as lojas que eu já comprei, indicar as lojas que eu já testei. Porque uma coisa que acontece também é que muitas vezes tem alguma loja que vende e acaba não entregando ou atrasando muito a entrega, e eu não quero que você compre um equipamento e tenha esse tipo de prejuízo ou de problema na sua aquisição de equipamentos. Por isso, se você comprar com alguma loja que eu já comprei e já testei a entrega, vai ficar muito mais garantido para você. Para te ajudar nesse ponto, eu resolvi liberar para você o acesso ao meu aplicativo, onde lá tem um módulo inteiro sobre indicação de lojas de equipamento. Então é um conteúdo gratuito mesmo que você vai receber. Você precisa apenas baixar o meu aplicativo, fazer o seu cadastro e acessar esse conteúdo. Aí nesse módulo de indicação de lojas, você vai entender qual loja eu recomendo, onde eu comprei, o que você deve analisar nas anilhas para você comprar aí do seu Box Studio CT. Para você acessar o meu aplicativo, basta clicar no link aqui da descrição dessa aula que você vai conseguir fazer o seu cadastro, o download e assistir essas aulas. Vamos agora para a terceira pergunta do Café no Box de hoje. A pessoa perguntou o seguinte: Marcel, como você faz a venda presencial? Como você mostra os valores e negocia? Provavelmente essa pergunta é para aulas experimentais. Então pensa assim, a pessoa te manda uma mensagem lá no seu WhatsApp querendo treinar aí no seu Box Studio CT, você agendou a aula experimental para essa pessoa e a pessoa compareceu no seu espaço. Como você converte essa pessoa que pisou no seu espaço para fazer uma aula experimental em aluno? E aqui eu poderia fazer uma live sobre esse tema, porque é um tema bem complexo, são várias etapas em relação a esse ponto. Inclusive eu já fiz lives sobre isso aqui nesse canal, dá uma olhadinha aqui que tem bastante conteúdo para você sobre esse tema. E a resposta para essa pergunta é o seguinte: o que vai definir se a pessoa vai de fato comprar com você, tão importante do que você fala na hora da negociação, é o que ela sentiu e observou e viu durante o processo. Desde o momento que você conversa com essa pessoa pelo WhatsApp, ali começou a venda. A forma como você conversou no WhatsApp, a forma como você atendeu ela quando ela chegou no seu espaço, a forma como você deu uma aula experimental, tudo isso vai determinar se você vai ganhar o sim dela ou o não dela na hora de fechar a matrícula. Independente do quanto você cobre, tá? Porque você pode cobrar mais ou menos a sua mensalidade e isso ser influenciado pelo como você fez todo o processo. Ah, Marcel, como que eu faço as vendas aqui no meu estúdio? Então, a partir do momento que você entendeu que todo o processo que vem antes importa, vamos falar o que vem depois. Terminou a sua aula experimental, o que você deve fazer com essa pessoa que veio aí no seu espaço? E é muito importante, primeiro, que você entenda que se você não oferecer, a pessoa não vai comprar. Então, é um erro que eu vejo muito acontecer. A pessoa vai lá no box, treina e a aula experimental vai embora sem você conversar com aquela pessoa. É importantíssimo que tenha o fechamento, que tenha aquela conversa final. Então você vai literalmente pegar a aula experimental, chamar de canto, sentar ela e fazer a venda para ela, sentada, olhando no olho. Se você não faz isso, você está deixando de ganhar muitos alunos. E aí, nesse momento 1 a 1 que você tem com a pessoa, primeiramente, né, você vai ter que ouvir ela, o que ela achou do treino, se era isso que ela esperava, se ela tem alguma dúvida sobre o trabalho. Você tem que ouvir essa pessoa para entender se tem algo que está impedindo ela de comprar de você. Porque também, se você quiser vender algo que a pessoa não viu que é para ela ou que ela não gostou, você não vai conseguir. Então, ouça a pessoa. Se você fez um bom trabalho até agora, a chance de você vender para essa pessoa é de 95%. Esse fechamento é apenas os 5% finais da sua venda. E aí, depois que você ouvir essa pessoa, você vai apresentar os seus produtos, a sua mensalidade, os seus valores e fazer a famosa CTA, que é a chamada para ação. E aí, vamos matricular? Vamos fazer a sua matrícula? Se você fizer tudo isso, a pessoa vai dizer sim. Aí um ponto de atenção, você precisa ter primeiramente, né, o seu produto bem definido, a sua mensalidade bem ajustada, os valores bem certinho, para quando você for apresentar, você ter clareza do que você está vendendo para as pessoas. E eu falo isso porque parece meio óbvio, mas é verdade. Eu vejo muito acontecer isso. O Box
Studio CT não ter a precificação ajustada, alinhada, estruturada. Então, se você não fez isso, antes de querer vender para as pessoas, é importante que você pare, sente, analise e estruture as suas mensalidades, os seus planos e os seus pacotes. Aí, quando você fizer a chamada para ação e a pessoa for fazer a venda, dizer sim para você, aí você vai para a matrícula. E aí é importante que você tenha também um sistema de gestão para fazer o cadastro desse aluno e fazer a liberação do aplicativo desse aluno para ele fazer o check-in aí nas suas aulas. Esse processo de cadastro é muito importante. Se você não tem um sistema que faz o cadastro dos alunos, você está deixando de fazer uma boa gestão no seu espaço, você está deixando de conseguir até muito mais alunos, porque esse processo é muito importante para você lá na frente fazer um trabalho de reativação de alunos. Se você tem todos os seus alunos cadastrados no sistema, você consegue fazer de tempos em tempos ações para alunos inativos, para tentar recuperar eles, porque você tem os dados desses alunos e a situação cadastral dele. Então faça isso, que é muito importante. Se você que está aqui, você ainda não tem um sistema para fazer todo esse processo, clica na descrição desse vídeo que tem o link do sistema de gestão que eu uso aqui no meu estúdio e que eu recomendo que você use também. Essas foram as perguntas do episódio no Café do Box de hoje. Se esse episódio te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para esse conteúdo chegar a mais pessoas também. E por último, se você que está me ouvindo aqui, você é um dono de box, Studio CT, e está querendo alavancar o seu espaço, crescer ele, conseguir mais alunos e aumentar o faturamento do seu espaço, e não sabe como fazer isso, não sabe identificar quais são as travas que estão te impedindo de conseguir isso, eu quero te propor aqui um diagnóstico gratuito do seu negócio com a minha equipe. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você agendar uma sessão 1 a 1 com uma pessoa da minha equipe para você entender o que está te impedindo de ir para um próximo nível, o que está te impedindo de faturar mais e conseguir mais alunos no seu espaço. Clica aqui embaixo, preencha o formulário que em breve vamos entrar em contato com você. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo episódio do Café no Box. Até mais!